Para a construção dos logaritmos no nosso trabalho e no nosso aplicativo GeoGebra, nós vamos utilizar novamente a função, só que agora nós vamos a f de x e vamos a logaritmo, que tem uma espécie de um quadradinho abaixo, que é a nossa base. Vamos informar para ele que a nossa base é a, mantendo que nem a nossa situação, né? Logaritmo de base a, os exponenciais também estavam usando a parte da base com o termo, com o controle deslizante a. Posteriormente, nós vamos dar o controle logo abaixo aqui, né, para dar o espaço, e aí nós vamos à letra x, tá certo? Então vamos ao x, pronto. E agora colocamos mais um espaço para ele sair fora e vamos colocar mais e a outra parte que é o C, a letra C. Feito isso, vamos dar o Enter e pronto, a função foi criada. O que nós temos? Observem que o logaritmo, agora nós vamos colocar os controles deslizantes de novo, vamos colocar o C e vamos colocar o A. Eu vou colocar ele mais da parte esquerda superior. Observem quando o A for entre 0 e 1, ou quando o logaritmo de A, de base A, for 0, ele é uma reta. Então não é a condição de existência do nosso logaritmo, não pode ser uma reta, nós queremos uma curva. E observem que entre 0 e 1, ou seja, valores que sejam maiores que 0 e menores que 1, a nossa condição de existência do logaritmo existe, tá? Essa base precisa estar entre 0 e 1 e o nosso logaritmo é decrescente. Lembrando como é que funciona o decrescente, né? Ele vem da posição do eixo x, né? O eixo x, a flecha dele indicando da esquerda para a direita, e o nosso gráfico vem decrescendo, tá certo? E a outra situação é que depois de valores, observem, quando dá 1, a função some. Então, o nosso logaritmo de 1 não existe, tá certo? E aí, ó, a partir daí, 1,1, a função passa a ser crescente. E observem que conforme vai aumentando a nossa base, esse gráfico vai modificando da forma que ele cresce rapidamente num intervalo pequeno, um intervalo maior, tá? Então vamos aumentar ele, ampliar um pouquinho mais aqui. Observem que de 0 a 1 ele rapidamente, nesse intervalo de 0 a 1 ele aumenta rapidamente e depois ele diminui, o crescimento dele não é tão rápido, não é como a forma exponencial, ele fica mais lento o crescimento dele, tá? Da questão do C. O C vai modificar a minha vida aqui nesse gráfico? Sim ou não? Será que ele sobe? Será que ele ajuda? Sim, ele ajuda. Observem que conforme eu vou modificando o parâmetro C, ele vai dar. Só que observem que não tem ponto de interseção. Ele vai dar o logaritmo da base A, que vocês colocaram, de x. Então, vocês têm uma base fixa. Colocam um valor x. Ele vai dar um logaritmo mais o valor do C, que é uma constante. Constante é um valor, apenas um valor. Então, coloco 2, vai ser aquele valor do logaritmo mais 2. Se eu colocar 3, vai ser o valor do logaritmo naquela base fixa, né? E mais o valor desse coeficiente, desse constante, que vai ser 3. E assim por diante. Observem que o gráfico vai indo, só que não vai ter intercepto do eixo y. Tá? Então tem esse detalhe, uma função logarítmica, ela cresce sempre do lado direito do eixo y. E observem um detalhe bem interessante. Eu quero que vocês observem uma situação que eu acho que vocês vão gostar. Eu vou deixar ABC aqui, de forma que não venha me atrapalhar, e eu vou colocar a função f nativa. E aí, eu vou mostrar agora para vocês algo interessante, que é uma função, que é a função x do nosso gráfico. Então, vocês vão observar uma coisa bem interessante, que é
quando nossa função, aqui é o constante 2, ó. Então, quando fórmula C for 0, nós temos essa simetria. Observem só essa simetria. Ela está relacionada à função inversa, pessoal. Tá certo? Então, o que quer dizer para nós isso? Ele quer dizer que nós temos uma simetria entre o logaritmo e exponencial. Então, isso é só para mostrar para vocês, claro que não faz parte do termo do trabalho de vocês, né? Essa parte, mas é só para mostrar para vocês nesse vídeo como as coisas estão relacionadas, logaritmo e exponencial, pode, dependendo da situação, né? Pode ser inversas na hora de apresentar no gráfico. Então, olha só, conforme vou manipulando A, olha só, existe uma simetria, tá? Vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui, tá? Então tem uma simetria, olha só que coisa linda, bonita de se observar. Vocês vão dizer assim, mas olha, é estranho, né, gostar de um negócio assim. Não necessariamente seja estranho. É porque muitas coisas, muitos fenômenos, muitas aplicações são utilizadas no dia a dia. Quem vai fazer curso técnico vai precisar em algum momento aprender a fazer uma modelagem, e para quem vai fazer curso superior vai fazer alguma modelagem, e isso é uma questão de aprendizagem. Em algum momento a gente tem que aprender a manipular certas coisas para facilitar nossa vida no trabalho, tá certo? Então era isso que eu queria colocar para vocês das funções. Não se esqueçam de colocar a função, os gráficos da função. Pode fazer print, pode fazer tela. Se fizer print, eu peço que façam de cada item A, B, C, D, E e F, da número 1, e coloquem as situações, quando a função é crescente, qual é o intervalo em que a base A vai mostrar um gráfico, quais os intervalos, né, quais valores de x existe domínio. Então, para o domínio da função, por exemplo, função do logaritmo, né, qual é o domínio dessa função? Tá? Então, nós temos que saber como é que funciona o domínio, né? Como é que nós podemos descobrir o domínio. Então, tem situações aqui, por exemplo, nos comandos, todos os comandos, você pode procurar aqui, vamos supor, vamos ver se a gente acha se tem domínio. No GeoGebra clássico, a gente consegue descobrir o domínio. Vamos ver se a gente acha um domínio aqui. Acredito que não, ele não vai ter no nosso aplicativo, tá certo? Então, é uma possibilidade de a gente incrementar um trabalho legal, mostrando intervalo do domínio ou alguma coisa assim. No outro GeoGebra ele vem com as funções, com os nossos trabalhos, com o trabalho mais fácil, mais completo. Tá? Por exemplo, o logaritmo nesse caso aqui, ele é colocado no intervalo de domínio entre 0 e infinito, tá? O domínio da função. Tem que tomar cuidado. O domínio já da nossa função lá exponencial, essa aqui, é todos os reais. Porque ele começa lá, observem só, ele vem beirando sempre o eixo x. Então ele vem lá do menos infinito, né? E vai, quando chega, atravessou o eixo y, vai para o infinito. Tá? Vai para o infinito e verticaliza o gráfico. Já o gráfico da logarítmica, ele começa verticalizando o gráfico, começa aí a fazer uma curva para a direita, e aí ele começa a horizontalizar o gráfico dele, começa a ir para um sentido de horizonte, tá, pessoal? E aí que eu queria dizer para vocês isto: o domínio de uma função logarítmica para x, que está envolvendo o x do nosso gráfico, ele é do 0 ao infinito. Lembrando que 0 aberto, tá? É de intervalo aberto para 0. Enquanto que para o nosso exponencial o domínio é todos os reais. Então tem essa diferença, porque observem que o gráfico não está do lado esquerdo aqui, ó. Não tem gráfico do lado esquerdo. Inclusive ele não atravessa o eixo y, não tem ponto de interseção aqui, tá?
no eixo Y. Tá certo? Eu acho que ajuda bastante a esclarecer as dúvidas que vocês vão ter a respeito da construção. E a mesma coisa acontece quando tem parâmetros que ficam para o exponencial, que é decrescente, e para o logaritmo, que fica decrescente, tá certo? Observa novamente, eu só quero mostrar para vocês que eles têm essa situação de construção, que eles têm simetria, tá certo? Então, vocês cuidem esse detalhe aí também. Querem fazer essa simulação? Podem fazer num print, podem gravar a tela mostrando as simulações que vocês podem construir com A, observem só. E é bem tranquilo. A partir daí, conseguem responder todo o trabalho, tá certo? A todos um grande abraço e um bom trabalho. Qualquer dúvida, perguntem.